Sejam bem-vindos à terceira parte do estudo de O Livro dos Espíritos, capítulo 3, A Criação. No estudo anterior, contemplamos a questão 39. Pegue o seu livro para nos acompanhar e vamos fazer uma reflexão aprofundada nas próximas questões. Não esqueça de se inscrever no canal, pois o nosso projeto é realizar um estudo completo, não apenas de O Livro dos Espíritos, mas de todas as obras básicas do Espiritismo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, deixe um comentário dizendo se gostou ou caso tenha alguma dúvida, e compartilhe o canal com quem também deseja estudar a doutrina espírita de forma mais aprofundada. Então, vamos aos estudos. A questão 40 de O Livro dos Espíritos dá continuidade natural ao tema da formação dos mundos, trazendo agora um elemento específico, os cometas. Kardec pergunta: seriam os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria e dos mundos em via de formação? A resposta dos espíritos é clara, equilibrada e profundamente educativa. Isso é exato, mas o que é absurdo é acreditar na influência deles. Refiro-me àquela influência que vulgarmente lhes atribuem, porque todos os corpos celestes têm sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Vamos aprofundar com base fiel na codificação, especialmente em A Gênese. Os espíritos confirmam que os cometas podem ser considerados um começo de condensação da matéria. Ou seja, eles fazem parte do processo de formação dos mundos. São massas ainda em estado inicial, menos organizadas. Representam matéria em vias de transformação. Em A Gênese, Kardec explica que nem todos os corpos celestes estão no mesmo grau de formação, alguns são mais densos, planetas, outros ainda estão em estado mais primitivo, como os cometas. Podemos entender então os cometas, dentro da lógica espírita, como matéria ainda pouco condensada, corpos em transição, possíveis embriões de futuros mundos, em alguns casos. Isso está em perfeita harmonia com a ideia geral da questão 39. Tudo se forma pela condensação progressiva da matéria. A ciência moderna observa que os cometas são compostos por gelo, poeira e rochas, restos primitivos da formação do sistema solar, corpos pouco transformados desde o início. Dentro da astrofísica, eles são vistos como fósseis do sistema solar, registros das fases iniciais da formação planetária. Aqui há uma bela convergência. Espiritismo, matéria em início de condensação. Ciência, matéria primitiva pouco evoluída. A segunda parte da resposta é extremamente importante. É absurdo acreditar na influência que vulgarmente lhes atribuem. Na época de Allan Kardec, e por que não até hoje em dia, é comum acreditar que cometas anunciam desgraças, influenciam diretamente a vida humana, é sinais de catástrofes ou punições divinas. O Espiritismo vem corrigir isso com firmeza. Os espíritos fazem uma distinção muito importante. Existe influência física de fato. Todos os corpos celestes exercem influência, como gravidade, interações físicas no universo. Isso está dentro das leis naturais e não tem nada a ver com misticismo. Então, não existe influência moral ou supersticiosa. Não há fundamento para previsões de desgraças, interferência direta na vida humana, presságios espirituais ligados a cometas ou astros em geral. Isso é classificado como crença vulgar, sem base nas leis divinas. Essa resposta reforça um princípio essencial da doutrina espírita. O universo é regido por leis, não por superstições. Nada acontece por capricho, por sinais arbitrários, por avisos celestes materiais. Tudo segue leis naturais e morais perfeitamente organizadas por Deus. A questão 40 nos ensina que os cometas fazem parte da dinâmica da criação, representam matéria em estágios iniciais, podem estar ligados à formação de mundos, não possuem qualquer papel místico ou sobrenatural sobre a vida humana. Essa resposta é um verdadeiro convite ao equilíbrio. Afasta o medo e a superstição, fortalece a razão, aproxima o homem das leis naturais. Ao observar um cometa, não devemos ver um sinal de temor, mas sim um testemunho vivo da criação em andamento. Um fragmento da obra divina ainda em transformação. E assim,
Mais uma vez, o Espiritismo nos ensina a substituir o medo pelo entendimento, e a superstição pela razão iluminada pela fé. Na questão 41 do Livro dos Espíritos temos: um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe ser disseminada novamente no espaço. A resposta é incisiva. Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. A luz da codificação espírita nos conduz a uma compreensão profunda da impermanência da matéria e da dinâmica evolutiva do universo. Mas para compreendermos verdadeiramente essa questão, devemos observar os princípios fundamentais da lei de conservação e da lei de transformação, conforme descritos por Allan Kardec e pelos espíritos. A lei de transformação como lei de progresso. Os espíritos explicam que os mundos, assim como os seres vivos, estão sujeitos à lei de nascimento, crescimento, declínio e morte. Contudo, na visão da codificação, a morte de um mundo não é um aniquilamento absoluto, mas uma mudança de estado. Nada se perde no universo. A matéria que compõe um planeta, a rocha, os elementos químicos, os fluidos que sustentam a vida, não desaparece no nada. O que ocorre é a desagregação das formas. Quando o mundo conclui o ciclo de aprendizado para os espíritos que o habitam, ele passa por transformações geológicas e fluídicas que permitem a sua renovação. Essa matéria volta ao estado de dispersão ou é reconfigurada para compor novos mundos em estágios diferentes de evolução. 2. O fluido cósmico universal como base. A base para essa compreensão é o conceito do fluido cósmico universal, o elemento primordial de onde emana toda a matéria. A matéria é, essencialmente, esse fluido condensado. Quando um mundo desaparece ou é disseminado novamente no espaço, ele está, na verdade, retornando ao estado de fluido mais rarefeito ou sendo reorganizado pela vontade divina, que rege a harmonia do cosmos. Kardec reforça, ao longo da obra, que o universo é um organismo vivo e inteligente. A destruição das formas é apenas o mecanismo necessário para permitir que a matéria cumpra novas finalidades. Não há desperdício na criação, há apenas uma constante reciclagem para servir ao progresso dos espíritos. 3. A função do mundo como escola. Por que um mundo deixa de existir? Segundo a codificação, o mundo é um instrumento de educação para os espíritos. Quando o conjunto de espíritos encarnados e desencarnados, que compõem a humanidade daquele mundo atinge o nível de progresso compatível com uma nova etapa, como a transição de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, o ambiente físico deve acompanhar essa mudança. Se o planeta não mais comporta as necessidades evolutivas de seus habitantes, ele sofre as transformações necessárias, que podem envolver cataclismos geológicos ou alterações profundas na sua atmosfera e condições de vida, para se readaptar. Se o ciclo de um mundo se encerra completamente, sua matéria é desmontada e seus elementos são redistribuídos pelo espaço para, em tempos futuros, formarem novos centros de vida. Vamos fazer um paralelo entre as respostas dos espíritos nessa questão e o que a ciência nos diz. Quando os espíritos afirmam que os mundos se renovam e a matéria é disseminada, eles descrevem um processo que a astrofísica e a geologia hoje confirmam com precisão. Vamos aos fatos. 1. A reciclagem cósmica, o papel das supernovas. Na questão 41 de O Livro dos Espíritos, o foco está na ideia de que a matéria não se perde, mas muda de forma. A ciência moderna chama isso de nucleossíntese estelar. A visão espiritual. A matéria é um instrumento de trabalho para o espírito. Quando um mundo cumpre seu ciclo, sua forma deixa de ser útil. A matéria é então libertada, disseminada, para ser reaproveitada. O paralelo científico. As estrelas são as fábricas do universo. Dentro delas, elementos simples, hidrogênio e hélio, são fundidos em elementos mais pesados, carbono, oxigênio, ferro, nitrogênio. Quando uma estrela massiva esgota seu combustível e explode em uma supernova, ela não está apenas morrendo. Ela está espalhando, violentamente, esses elementos complexos por todo o espaço interestelar. O ferro no seu sangue, o cálcio nos seus ossos e o carbono no seu DNA vieram literalmente de mundos e estrelas que explodiram bilhões de anos atrás. A disseminação que os espíritos descreveram é o mecanismo exato pelo qual o universo cria a complexidade necessária para a vida. 2. Extinções em massa como reforma do cenário. Quando se menciona destruição para evolução,
temos que falar também das extinções em massa na Terra. Na codificação, entende-se que as condições físicas de um planeta estão atreladas à necessidade evolutiva dos espíritos que o habitam, como indicado em A Gênese e em diversas questões sobre a evolução dos mundos. A visão espiritual. Quando um mundo progride, seu ambiente deve acompanhar essa progressão. A mudança de condições físicas, geológicas e atmosféricas é necessária para permitir que novos estágios da vida, e, consequentemente, novos estágios de encarnação, floresçam. O paralelo científico. A história da Terra é marcada por 5 grandes eventos de extinção em massa, como a que eliminou os dinossauros no Cretáceo-Paleogeno. Longe de serem acidentes sem sentido, esses eventos agiram como um reset biológico. Eles limparam o tabuleiro, permitindo que espécies anteriormente minoritárias ou menos complexas ocupassem os nichos ecológicos, acelerando a evolução rumo a formas mais complexas. Sendo assim, a renovação que os espíritos citam é a causa espiritual da adaptação física do planeta. A extinção em massa é o fenômeno físico que permite a renovação do cenário para que os espíritos continuem sua caminhada em um planeta transformado. Chegamos então ao final de mais uma parte desse estudo, do Livro dos Espíritos capítulo 3, A Criação. Muito em breve estaremos com a continuação desse assunto. Sendo assim, ajuda o canal se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo novo, bem como divulgando o canal. Abraços e até breve!